Bom dia, pessoal, tudo bom? Professor de Física falando, como é que estão vocês? Mais uma semaninha, né? Aula de hoje, força de tração e força elástica, tá? Então vamos lá, naquele nosso mapa conceitual que a gente tinha montado na aula passada, eu contei aqui para vocês, falei sobre a minha força de campo, que era a força-peso, e falei sobre as forças de contato, que era a força normal. Aula de hoje estamos aqui, ó, força de tração, tá? Força de tração, então, ela é uma grandeza vetorial que ela resulta da interação por contato também entre corpos, tá? E por uma corda, filamento, fio, etc. Então, lá na força normal, ela era uma força que aparecia contrária à pressão em uma superfície. Aqui não. Aqui já é uma força de puxão. Então, eu estou puxando aqui a minha superfície e ela, por ação e reação, ela está criando uma força no sentido contrário, tá bom? Então essa é a força de tração. Sua direção, ela é a direção do fio, que é a contrária, né, que é a puxa, tracionada, né? E a força de tração, ela é representada pela minha letra T maiúscula, ou uma letra T com uma seta em cima, que significa que é um tratamento vetorial, e ela é medida em Newton, tá? Toda força é medida em Newton, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, que a gente tem aqui o nosso bloquinho e está acoplado a ele um fio, né? Quando eu puxo ele na minha linha da horizontal, ele tende a vir na minha linha, né? Na direção do que eu puxo. Se eu puxo ele na minha linha da vertical, eu vou puxar ele nesse sentido, correto? Correto. E aí o livro traz para vocês um problema característico, tá? O livro ele traz o seguinte, que duas pessoas elas estão querendo transportar algumas malas que estão no solo para um determinado andar, no terceiro andar, quarto andar. E como são bastante malas, eles querem utilizar aí o auxílio de uma corda e puxar essas cordas pela janela de um prédio, tá? Então, vamos imaginar, se ela é uma força de tração, eu vou amarrar a minha mala ali e voltar posicionado nesse sentido, lá na minha janela, né? Puxando essa mala para cima, correto? Então, eu tenho o sentido de tração que eu exerço sobre a mala e a mala ela cria um sentido de tração por reação para baixo, correto? Correto. Beleza, entendi, professor. E eu posso utilizar de algumas polias. Polias ela é uma rodana, tá? E eu posso acoplar essa rodana lá na minha janela, na superfície da minha janela, e em vez de eu fazer nesse sentido a força que eu estou fazendo para puxar essa mala, com o auxílio de uma rodana, eu consigo puxar ela na minha linha da horizontal, que é muito mais confortável para mim, tá? Então, uma rodana fixa, ela auxilia, ela altera a direção do sentido desse meu vetor de tração, tá? Então, ela facilita a aplicação da força. Posso utilizar também rodanas móveis, polias móveis. Se eu utilizar uma polia móvel, acoplar aqui a minha mala, uma rodana, eu adiciono a ela dois fios, duas tensões. Então eu divido aquele peso por 2, tá? Então polias móveis, ela altera a intensidade da força que eu aplico. Coloquei uma rodana lá na mola, como um fio está pregado aqui na altura do prédio, o outro vai lá na rodana e volta aqui na minha mão, eu consigo diminuir por 2 esse peso, tá? Se eu colocar aí um sistema de polias, eu consigo diminuir ainda mais, tá bom? Então, quanto mais polias móveis eu adicionar aqui a esse peso, mais fácil fica para mim sustentar esse peso, tá? Eu consigo subir esse peso muito mais facilmente, tá bom? E até que, dependendo do número de polias, eu consigo representá-la, a quantidade de força necessária através dessa fórmula, tá? Então, a força que eu vou aplicar, ela vai ser a minha força-peso, né, a força-peso do objeto, dividido por 2 elevado a n, onde o n é o número de polias, tá? Isso aqui se dá o nome de talha exponencial, ela foi criada por Arquimedes, tá bom? Arquimedes, ele propôs o seguinte desafio, tá? Ele estava lá, tava o rei dele, estava todo reinado lá, assistindo, né, a apresentação dele, e ele falou o seguinte, olha, tragam para mim aí aquele navio de guerra ali. Juntou ali mais de 100 soldados e puxaram o navio de guerra. Correto? Correto. E aí Arquimedes, através dessa talha exponencial que ele inventou, ele conseguiu, através de um homem só, puxar aquele navio inteiro. Tá bom? Então eu consigo representar isso aqui, tá? Consigo diminuir o peso
né, a força necessária para movimentar esse meu peso através do auxílio de polias. Legal? Legal. Sistema envolvendo força de tração, então. O exercício traz outro problema característico. Então a gente supõe aqui que a gente tem uma locomotiva, tá? E essa locomotiva ela está puxando vagões, tá? No caso aqui, 2 vagões. E aí, qual é a força necessária para essa locomotiva movimentar esses 2 vagões? Então vamos lá. Vamos fazer o diagrama dessa força, né? Desse corpo livre. Ó, então eu tenho aqui quais são as forças que estão atuando no meu vagão A, que é esse primeiro vagãozinho aqui, tá? Então eu tenho aqui, na minha vertical, eu tenho uma força normal e eu tenho uma força-peso para baixo, tá? Então na linha da vertical eu tenho a normal em A menos a minha força-peso em A, tá? Como ele não está acelerando na linha de vertical, ele não está subindo nem descendo, ele só está andando em linha reta na linha do trilho, esse meu vagão ele não acelera. Normal em A menos a minha peso em A vai ser igual a 0. Significa que a minha força normal e a minha força-peso elas se anulam. Que a força resultante na vertical é igual a 0. Na linha da horizontal, então, na linha da horizontal eu tenho a força que a minha locomotiva faz, menos a força que o meu vagão e B exercem em A, tá? Tensão que o vagão B exerce em A. Legal? Legal. Porque o vagão a locomotiva puxa o vagão A puxa o vagão B. Por ação e reação, o meu vagão B puxa o vagão A, tá? Então essa força que está aqui para trás aqui é a força que o vagão B está exercendo em A. Tranquilo? Tranquilo. Essa equação aqui, ó, na linha da horizontal, eu vou chamar de equação 1, tá bom? Beleza. No meu vagão B, na minha vertical também mesma coisa, tá? Eu tenho aqui a normal em B menos meu peso em B. Como o vagão ele não acelera na linha da vertical, ele nem sobe nem desce. Essas forças são iguais a 0, minha força resultante aqui é igual a 0, aplicando a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração, ele não acelera na vertical, então é igual a 0. Isso significa que a normal em B é igual a minha força-peso em B. Tranquilo? Na linha da horizontal, eu tenho que a tensão que o meu vagão B, meu vagão A exerce no meu vagão B é a única força que está fazendo o meu vagão puxar. Tá? Eu estou desprezando aí a força de atrito que a gente vai ver numa próxima aula ainda, tá? E eu vou chamar isso aqui de equação 2. Tranquilo? Tranquilo. Como a tensão que o meu vagão B exerce em A é igual à tensão que o meu vagão A exerce em B, eles se anulam, tá? E somando as duas equações, é um sistema, tá? Somando essas duas equações eu tenho, na minha equação 1, força menos tensão que o vagão B exerce em A é igual a massa de A vezes uma aceleração, mais a tensão de A, que a tensão que o vagão A exerce no vagão B é igual a massa de B vezes uma aceleração, tá? As tensões eu posso simplificar e aí eu tenho o resultado, que a força que a minha locomotiva tem que fazer é a soma das massas desses meus vagões. Ah, tem N vagões? N massas sendo somadas, tá? Tranquilo? Tranquilo. Isso é força de tração. Voltando lá no nosso mapa conceitual, a gente tem aqui força elástica, tá? É o que a gente vai ver agora. Então, força elástica, todo material, ele tem uma grandeza de deformação do corpo. Imagina assim, que o meu corpo ele está em equilíbrio. Vou pegar uma caneta aqui emprestada, rapidinho aqui, sair da tela aqui, voltei, tá? Então eu tenho uma caneta aqui, ó. Se eu pegar ela e pressionar ela, você vê que ela dá uma deformada. Mas se eu paro de aplicar essa força, ela volta ao seu estado normal. Então todo o corpo ele tem essa característica, tá? E a gente vai representar essa nossa grandeza vetorial, a força elástica, através do uso de uma mola, tá? Então ela é uma força que pode restituir seu formato natural após ser deformada. Então aqui eu estou aplicando uma força para deformar essa minha caneta e existe nela uma força elástica que tenta retornar ao seu estado natural. Legal? Legal. A força elástica ela tem direção no sentido oposto da deformação, tá? Então se eu aperto a mola, o sentido da minha força elástica vai ser de retornar ao seu estado natural, tá? E ela é representada por uma força elástica, como a setinha em cima que tem as grandezas vetoriais, e ela é medida no sistema internacional em newtons, tá? Vou pegar aqui uma simulaçãozinha para vocês, tá? Vamos ver aqui se foi. Legal.
Então aqui a gente tem um simulador, tá? Esse aqui é no FET Colorado, é o nome do site. Se vocês quiserem entrar nele aí, é só colocar PHET na internet, no Google, e você tem infinidade de simulações de física, tá? Então vamos aqui. Então a gente tem aqui uma mola, tá? Helicoidal, beleza? E aqui eu tenho um pegador onde eu vou aplicar a minha força, tá? Então a minha mola, ela tem um estado natural, né? Não está deformada. E aqui eu consigo apresentar quais são as forças aplicadas aqui no quadrinho superior, qual é a força elástica, a deformação e a posição de equilíbrio. Ó, posição de equilíbrio, então eu digo aqui que é a posição onde a minha mola ela não está deformada, ponto zero, tá? Então eu pego aqui com o meu pegador e aplico uma força de 100 newtons, legal? Eu deformei essa distância aqui, ó. Isso aqui é uma distância D, tá? Um delta D de variação, legal? Legal. Eu tenho aqui a força que eu apliquei, essa força, essa seta vermelha, e a força elástica, a qual ela tenta restituir o ponto de equilíbrio, é essa aqui, tá? Representada em azul, tá bom? Tá bom. Falei para vocês que qualquer material, ele tem força elástica, né? Ele tenta restituir o seu estado natural. Tranquilo? Tranquilo. Então, qualquer material aqui, ele vai ter uma constante elástica diferente, tá bom? Então, eu posso aumentar a minha constante elástica? Como assim, professor? O que o senhor quer dizer com isso? Ora, uma mola de caneta, você consegue deformar ela muito mais facilmente do que uma mola de carro. Legal? Ela tem constante elástica diferente. Tranquilo? Tranquilo. Vou voltar lá para o nosso slide, tá? Se eu conseguir. Ai, beleza. Então aqui a força elástica, ela nada mais é que uma força que tenta restituir a seu estado natural. Legal? Legal. Então a força elástica, ela atua em uma mola helicoidal e a deformação que ela provoca são grandezas diretamente proporcionais, tá? Então a força elástica aqui, quanto maior a minha deformação, aquela setinha verde que eu mostrei para vocês na simulação, quanto maior for essa minha simulação, meu delta X, maior vai ser a minha força elástica, tentando restituir ao ponto de equilíbrio. E o K aqui ele apresenta como uma constante de proporcionalidade, tá? Que vai depender do material, tá bom? Bom, pessoal, por enquanto é só isso, depois a gente retoma no próximo conteúdo. Até mais!